8 de janeiro de 2026. Eu não queria deixar passar essa data sem, pelo menos, me manifestar ainda que brevemente, uma vez que essa data tem sido utilizada muito mais pelo PT, pelo Lula, e de uma forma cada vez mais esvaziada e constrangedora, para manter a sua base eleitoral mobilizada. Ele não conseguiu atrair ninguém hoje lá para Brasília, muito menos representantes dos demais poderes, o que foi muito positivo também, mas ainda assim a gente sabe que um dos grandes objetivos dessa farsa que criaram no 8 de janeiro foi justamente desmobilizar a oposição, que sempre se manifestou de uma forma pacífica, democrática, criar essa narrativa de golpismo contra a direita, quando na verdade quem deu o golpe foi a esquerda, foi o STF junto com o PT, já lá quando abriram os inquéritos, né, das fake news, quando soltaram o Lula, anularam depois os seus processos para que ele pudesse concorrer sem ter nenhum problema com a lei da ficha limpa, mesmo com todas as condenações por corrupção, tudo o que aconteceu no passado e que ficou absolutamente comprovado por todas as instâncias judiciais. Mas vamos lá. A ideia de fazer esse registro hoje é também para lembrar que nós estamos num momento delicado da nação, estamos no meio de um estado de exceção, as pessoas continuam sofrendo muito. Eu quero aqui renovar a minha solidariedade e o meu empenho, né, para soltar quem está preso, para anular as penas, para indenizar, inclusive, isso vai ter que acontecer no futuro, aqueles que são hoje perseguidos políticos brasileiros. Nós trabalhamos muito na Argentina lá para reverter, inclusive, as prisões que aconteceram lá de pessoas que são asiladas políticas. Isso é uma boa notícia. Ontem voltaram para casa os brasileiros que estavam presos lá na Argentina, mas nós sabemos que isso é apenas um passo. Assim como é um passo a gente tentar atenuar o que está acontecendo com brasileiros fora do país, também é um passo a aprovação da dosimetria na Câmara e no Senado, que não é anistia, não é o nosso objetivo mesmo. Mas esses passos precisam ser celebrados e precisam ser lembrados, porque quando a gente vive dentro de um estado de exceção, quando a gente vive dentro de um sistema que oprime, que está absolutamente corrompido e que quer justamente que o honesto se cale por medo da perseguição, por medo da censura, por medo até da prisão, quando a gente tem vitórias, a gente precisa mesmo assim sempre celebrar, né? Então, hoje é 8 de janeiro, são 3 anos dessa farsa, pessoas que foram presas absolutamente injustamente, pessoas inocentes, aqueles que vandalizaram, que eventualmente quebraram, já pagaram, né, muito mais caro do que qualquer vândalo no Brasil. Então, essas pessoas merecem todo o nosso respeito e solidariedade, e também merece o nosso respeito e principalmente agradecimento àqueles que desde o primeiro momento foram ao seu encontro, ao seu auxílio, e também aqueles que ao longo do tempo foram percebendo, porque não foi todo mundo que percebeu de imediato, ainda tem gente que não entendeu exatamente o que aconteceu no 8 de janeiro e que declararam apoio lá desde o primeiro momento ou mais recentemente. Faço uma menção especial à Associação dos Familiares e Vítimas, né, do 8 de janeiro, inclusive me convidou para uma live hoje, no fim das contas não consegui participar, né, mas em particular quero deixar um abraço forte, né, para Gabriela Ritter, também para Carol e para o Ezequiel, que são advogados. Os 3 são, né, a Gabriela filha, inclusive, de um perseguido preso político, ela mesma depois acabou sendo alvo de inquéritos do Alexandre de Moraes. Eles representam todo esse mar de solidariedade que houve no Brasil e continua havendo por essas pessoas. E claro, também, mais recentemente, as prisões, né, de Felipe Martins, também de Jair Bolsonaro, de vários generais, de várias pessoas que não fizeram nada na sua história que não fosse defender o Brasil e agora estão sofrendo essa perseguição. Nós continuamos trabalhando firmemente para reverter todas essas injustiças. Certamente a dosimetria que foi vetada hoje pelo Lula, em mais um sinal do grande ressentimento do Lula, ele não consegue superar
né, o modo ódio e rancor, na verdade, inclusive, além de não conseguir superar esse modo ódio e rancor em contraste com o que diziam que ele era no passado, né, paz e amor, algo que eu nunca acreditei, uma lorota, ele ainda utiliza isso estratégica e politicamente a favor do PT e do seu governo, né? Então, toda essa situação que nós estamos vivendo hoje no país, ela precisa ser alterada com a nossa mobilização constante, o retorno às ruas, o retorno à confiança na nossa capacidade de mobilização, como foi feito, por exemplo, no impeachment de Dilma Rousseff, e também no ataque aos escândalos de corrupção que estão atingindo não só o seio do governo Lula, como o próprio Supremo Tribunal Federal, né? O governo Lula com o roubo dos aposentados, mas tantos outros roubos e incompetências, e é o dia todo com notícia ruim, mas em particular a CPMI do INSS, onde eu faço parte, né, vai voltar com tudo agora no retorno do recesso, com tudo o que envolve o Lulinha, as mesadas de 300 mil reais, assim por diante, e no caso do Supremo Tribunal Federal, né, em particular do Alexandre de Moraes mesmo, né, com seu vínculo matrimonial com uma pessoa que supostamente seria consultora ou advogada, que é a sua esposa, né, Viviane Barros de Moraes, do Banco Master, mas que no fundo, pelo tamanho do contrato e pelo absurdo que está sendo veiculado, fazia muito mais, provavelmente, lobby. Aliás, está muito clara pelas matérias jornalísticas que a gente percebe, por meio da atuação do seu marido, né, que chegou a ligar para o presidente do Banco Central, segundo Malu Gaspar e outros meios de imprensa, para pressionar e interferir no processo de venda do Banco Master, né, para o BRB. E aí é muito interessante nós percebemos que justamente hoje, dia 8 de janeiro, acabei de fazer um tweet sobre isso, saiu uma notícia de que foi buscado, por meio da Lei de Acesso à Informação, todos os dados das conversas entre Alexandre de Moraes e o Banco Central, e o Banco Central negou entregar essas informações. Então a gente vê que há de todos os lados aí um interesse muito grande em abafar esse caso, inclusive com dinheiro de agências de marketing, né, que foram contratadas pelo Daniel Vorcaro, pelo Banco Master, para contratar influencers, né? Aí tem uma grande polêmica aí envolvendo uma série de nomes que teriam eventualmente recebido ou teriam assinado contratos de confidencialidade para defender o Banco Master, e nós vimos, né, até eu faço uma menção especial aqui ao deputado gaúcho, Rony, né, de Erechim, que fez uma denúncia muito forte na mídia toda, e também o nosso deputado estadual do Partido Novo, Léo Siqueira, lá de São Paulo, né, os dois são exemplos, dentre outros, né, que certamente não vieram a público, mas que, ou que não tiveram a repercussão que esses dois tiveram, que recusaram ofertas, né, até mesmo milionárias, para fazer esse trabalho de divulgação favorável ao Banco Master, né, e tentando inclusive minar a confiança de outras instituições, como o exemplo do próprio Banco Central, que fez essa liquidação do Banco Master. Agora, nós precisamos também ficar atentos a tudo que está envolvido nesse grande escândalo, inclusive abrangendo, né, as figuras mais altas da República dentro do Tribunal de Contas, dentro do governo Lula. Enfim, há muito que precisa aparecer ainda, e a CPMI do Banco Master, proposta pelo deputado Carlos Jordi, já tem as assinaturas tanto de deputados como de senadores, para que seja instalada na volta do recesso e possa começar a atuar. Então, pessoal, eu quero aqui, nesse momento, né, mais uma vez dizer que nós continuamos com essa batalha constante a favor de todos os perseguidos do 8 de janeiro. Não há mal que dure para sempre. Aliás, a estratégia, essa malfadada, sempre na história, de utilizar uma comoção nacional que só
foi possível no 8 de janeiro em virtude da ação e da omissão do próprio governo Lula. A gente vê que as imagens já não existem, a Força Nacional não foi colocada, enfim, toda a história que nós já conhecemos ainda vai ser contada oficialmente no futuro. Essa malfadada estratégia que serve no curto prazo cai por terra em algum momento. E nesse momento de terceiro aniversário do 8 de janeiro de 2023, a gente vê cada vez mais claro quem são os verdadeiros golpistas, como a gente percebeu mais uma vez hoje com essa blindagem que estão tentando fazer ao Banco Master, e nós vamos precisar continuar expondo isso, principalmente para que a população perceba o que está acontecendo. E agora a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no Irã. E eu gosto de dizer para todo mundo que acha o Brasil não tem jeito, não tem mais volta, a força do povo, ela é a maior força que existe. Soberano de verdade, uma democracia é o povo. Uma hora o povo desperta na sua totalidade. Várias pessoas já estão percebendo que, principalmente neste ano, que é ano eleitoral, nós teremos a nossa, talvez, última chance de fazer uma reversão de verdade numa situação que precisa ser resolvida imediatamente, né? E as notícias que vieram, por exemplo, da Argentina com a vitória do Milei, do Chile com a vitória do Castro, da Venezuela agora com a captura do Maduro, são muito alvissareiras, muito animadoras para o nosso país. Então, vamos continuar trabalhando, fazendo o que a gente precisa sem esmorecer, né? Eu sei que tem muita decepção no ar, tem muita gente desanimada, muita gente desligou já de política. Não faça isso. Você que continua ligado na política, aliás, volte a incentivar as pessoas a voltar também a acompanhar, porque nós vamos precisar de cada um nesse ano. Acabamos de começar esse novo ano, nós precisamos reverter essa situação lamentável, e é graças ao apoio de cada um que nós vamos conseguir fazer isso, né? Vimos que o próprio CFM, Conselho Federal de Medicina, agora está sendo perseguido pelo Alexandre Moraes por ter feito o correto, denunciado que os médicos do Bolsonaro não foram respeitados pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo Alexandre Moraes e pela Polícia Federal, né, com o seu diagnóstico. O Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que já tem seus 70 anos, né, eu mesmo, na última vez que estive com ele, poucos dias antes de ser preso, percebi o quanto ele estava debilitado, soluçando o tempo todo, não tem condição de continuar sofrendo essa verdadeira tortura que ele sofre, que outros tantos estão sofrendo também. Felipe Martins, que foi preso sem ter viajado, tendo sido alegado que ele viajou, sem ter participado de uma reunião, porque vários disseram que ele não participou, sem ter a minuta nos autos, e agora também sem ter acessado de fato a rede LinkedIn. O próprio LinkedIn comprovou isso, e já é um absurdo a gente imaginar que um acesso a uma rede social pode levar à cadeia. Enfim, todos esses absurdos, esses abusos catalogados, cada vez mais claros, cada vez mais expostos para a sociedade brasileira, somados aos escândalos de corrupção, tanto do Banco Master, que envolve profundamente o Poder Judiciário, como do roubo dos aposentados do INSS, certamente nos levarão em conjunto a uma vitória, mas ela depende de cada um de nós, ok? Abraço a todos, boa noite, obrigado mais uma vez pela companhia, principalmente pela torcida, pelo apoio, pela motivação, por me dizerem tantas vezes, né? Não desista, e eu sempre digo em retorno, eu não vou desistir, mas eu também preciso que vocês não me abandonem. Vamos em frente. Valeu, obrigado pessoal, boa noite.